Todo mundo tem um corpo, mas nem todo mundo habita o corpo que tem. Tem alguns conteúdos aqui, tanto nessa plataforma quanto na outra, de pessoas que já emagreceram 50 até 60 quilos e que elas relatam essa coisa da percepção corporal. Eu emagreci isso, mas eu não enxergo e eu não sinto que eu emagreci. Qual é a diferença? Eu vivi a minha vida inteira, nunca fui gorda, pesava sempre meus 60, 50 quilos, e aí em um determinado momento eu engordei e eu não consegui emagrecer mais, e eu vivi ciclando esse peso, e aí eu engordo, emagreço, então eu firmei um peso, mas eu tenho uma referência de um peso menor lá atrás. Isso é um caso. Agora, uma pessoa que ela já viveu uma vida com obesidade, ela já nasceu, já cresceu em uma família assim, ela já tem hábitos, ela já tem aquela vivência e ela nunca se viu magra, ou ela emagreceu, só que por um determinado momento e muito pouco, ela não conseguiu fazer morada ali naquele peso. Ela não conseguiu se enxergar magra. E aí ela voltou a engordar e foi tentando nesse emagrece, engorda 10, aliás, emagrece 10, engorda 20, emagrece mais 15, engorda 30, sabe? Essa pessoa, ela tem a morada num dos maiores pesos dela. E tem ainda um terceiro caso, que eu não vou entrar muito em detalhes, que às vezes a gente se enxerga maior do que é. Isso é papo para outro dia, porque esse assunto é muito complexo. Então, o que precisa acontecer quando você está em uso, seja em uso de canetas emagrecedoras, ou se você está emagrecendo sem medicação, o segredo para manter o peso é você ir fazendo esse reconhecimento de terreno, sabe por quê? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem um carro que ele é grande, que ele é mais largo, e a sua vida inteira você dirigiu esse carro. E aí você compra um outro carro, que são aqueles carros todos pequenininhos. Quando você vai dirigir esse outro carro que é menor, você está acostumada com o espaço que o carro maior ocupava. Você entende aonde eu quero chegar aqui? Você vai ter que se adaptar a perceber o teu tamanho. Tem uma menina que eu gosto muito do conteúdo dela, eu não lembro o nome dela, mas ela tava falando que ela não... Até hoje, ela já emagreceu, acho que não sei se é 50 ou 60 quilos. E ela falou que até hoje... ela acha que ela não cabe na cadeira de praia. E eu acho muito interessante os tipos de relatos que vêm dessas histórias, né? São coisas que a gente que vive a nossa vida normal e não ouve, não imagina que isso é real, não imagina que isso acontece. Mas a pessoa, ela vive essa coisa do eu não sei se eu vou passar ali, eu não sei se essa cadeira vai comportar o meu peso. E quando a pessoa chega em grandes pesos, quando ela passa muito do peso saudável para ela, não é porque ela quis, sabe? Tem um julgamento que eu não acho ele muito interessante, que às vezes aparece, de muita gente fala assim, nossa, mas como não viu que tava engordando tanto? Como que não? Como que deixou chegar nesse ponto? Gente, às vezes, só quem vive uma questão com alimentação sabe. E não é só com alimentação, não, tá? Às vezes é com a vida mesmo. Às vezes a pessoa tá passando por uma depressão e a gente não sabe por quê. Pode ter acontecido alguma coisa muito, às vezes um luto muito profundo, muitas coisas. E às vezes tudo que você não quer é você olhar pra você, sabe? Você vai só sobrevivendo. Então você vai fazendo as coisas no modo automático, porque se você parar pra sentir, parar pra se ver, parece que o mundo desaba e você não tem aquela estrutura pra suportar. Às vezes você não tem rede de apoio, às vezes você não tem como procurar uma ajuda maior, né? Uma ajuda de fora, alguém que te ouça, que te entenda e não te julgue, porque às vezes quando a gente tá assim, ai, mas levanta, ai, se anima, ai, só não ficar triste. Às vezes é melhor nem procurar, porque pra ouvir isso, né? Em vez de ajudar, piora a nossa situação, né? Então, quando a pessoa chega num determinado ponto de engordar uma grande quantidade de peso, às vezes tudo que ela não faz é se olhar. E quando ela tá emagrecendo, ela às vezes tá acostumada com isso, né? E quando ela se olha, ela não vê que ela já perdeu peso, que ela já mudou, que ela já mudou o manequim. Então, esse é o trabalho. E pra mim, a atividade física, o exercício físico, nesse ponto e nesses casos, ele é muito interessante pra você ver a potência que o seu corpo tem, as coisas que você consegue fazer. A estética, ela é consequência. Então, você começa a ver que você tá habitando o corpo que você tem e vivendo a vida que você tem pra viver, sabe? Isso, na minha opinião, é muito mais rico do que qualquer estética. Porque pela estética, a gente não mantém essas outras coisas. Agora, quando você reconhece muita coisa, a sua vida muda. Então, para você começar a habitar o corpo que você tem, é importante que você comece a olhar para ele, sabe? Às vezes é aquilo que você não quer ver, mas você vai ter que precisar